Olá, eu sou a Natália Vira, editora do Capital Reset. Eu estou aqui hoje com o professor Heiko Spitzek, que ele é diretor do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. A gente está aqui para conversar um pouco sobre as lições que a gente pode tirar dessa pandemia e como manter a agenda de sustentabilidade em meio aos desafios de curto prazo aí que foram impostos pelo coronavírus. O professor Heiko atua no programa de pós-graduação e em parcerias em programas customizados para empresas na Fundação do Cabral, como o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros e o CEO Legacy, que é um programa aí de CEOs que querem deixar um legado para além do desempenho financeiro das empresas. A carreira toda do professor foi feita aí para ajudar empresas e executivos a integrar os temas de sustentabilidade aos negócios. O professor Heiko está no Brasil há 10 anos, já é praticamente um nativo aqui. Tem doutorado em ética nos negócios pela Universidade de St. Gallen, na Suíça, e mestrado em administração pela Universidade de Bamberg, na Alemanha. Professor, feitas as apresentações, eu queria começar perguntando aqui para você, como é que você define sustentabilidade? Eu acho que é importante a gente começar nivelando por aí, porque algumas pessoas têm um conceito diferente, eu gosto muito do seu conceito sobre isso. Essa tem uma pergunta que eu brinco bastante nas minhas aulas, porque eu me nego a definir a sustentabilidade. E se você vê a pesquisa acadêmica, se você fala qual a definição, ou quais definições existem, você vai encontrar milhares de definições de sustentabilidade, só que nenhuma delas vai fazer alguma diferença no resultado financeiro da sua organização. Então, eu acostumo de começar minhas aulas com duas perguntas-chave, né? Qual empresa você considera um líder em sustentabilidade? E o que as E a pessoas segunda respondem? pergunta depois frente à pergunta, uma empresa que basicamente sai em todas as minhas aulas aqui no Brasil faz 10 anos é a Natura, né? Sim. E eu acredito a pergunta que para mim é mais importante é o que essa empresa faz diferente dos concorrentes, né? E aí vem muito em vários critérios, né? Se a gente fala da Natura, se a gente fala de empresas que também são mencionadas como a BASF, como Patagônia e outras. São várias características que são mencionadas, que tem projetos com as comunidades, que faz reciclagem, etc, etc. Mas os mais importantes são, primeiro, a sustentabilidade é vinculado claramente ao negócio. Uhum. A empresa é proativa e insere esses critérios no processo de inovação. E o mais importante, que a sustentabilidade faz parte do portfólio de produtos. Né? Sustentabilidade corporativa é algo que você faz no seu negócio, que faz seus clientes querem comprar mais de você, seus investidores querem investir mais em você, seus parceiros fazendo mais negócio com você, e os seus fornecedores querendo trabalhar com você de longo prazo. Então, vira uma vantagem competitiva para a empresa que torna dinheiro, né? Tendo tudo isso em mente aí, professor, como você tem visto a reação das grandes empresas aí diante da epidemia do coronavírus? A gente tem visto várias ações de filantropia aí, algumas até bastante ousadas, como essa de Itaú, né, que doou 1 bilhão. Teve a Ambev, junto com a Gerdau, com a Einstein, a Prefeitura de São Paulo, fazendo um hospital aí em tempo recorde. Como é que você vê a reação em geral? Aí é uma pergunta que tem várias subperguntas. A reação filantrópica e até que ponto a filantropia basta e até que ponto a gente precisa de ações mais estruturantes aí. A Vale fez uma ação que eu achei um pouco se destacou positivamente, porque eles garantiam para pequenas e médias empresas de fornecimento o pagamento, até eles queriam antecipar pagamentos para manter essas empresas vivas, porque a empresa sabe que se a crise passa, eles vão ser de novo dependentes dessas pessoas. Sim. E se eles não levam eles juntos, a recuperação vai ser mais dolorida também. Eu vi doações, né? Eu acho que esse projeto do Einstein, Ambev e Gerdau com a Prefeitura de São Paulo se destaca nesse sentido também.
muitas empresas doando kits de teste, máscaras, etc, etc, que eu senti falta de encontrar. São exemplos onde empresas fazem um lobbying colaborativo em prol do governo, adota algumas ações que também protegem os mais vulneráveis, em particular as comunidades carentes no Brasil. Sim. As ações têm sido muito isoladas no sentido de ser assistenciais aí por parte das próprias empresas, né? Doação de cesta básica, esse tipo de coisa. Exatamente. Por enquanto, isso é muito voluntariado e dependendo de doações, mas o tamanho do problema na comunidade e o impacto que isso vai ter na duração da nossa quarentena e de vidas afetadas, né, justifica uma organização mais colaborativa entre empresas e o setor público. Eu vejo que nessa hora, né, a liderança mostra o pior e o melhor que existe do comportamento humano. Eu estou torcendo que aqui vai ter coisas um pouco mais estruturadas, além de doações pontuais. Tem uma dúvida que eu tenho conversado com muita gente agora, que eu acho que o coronavírus deixou muito claro que a gente precisa, mensurar risco melhor, foi um risco que já tinha sido levantado e, enfim, passou abaixo do radar de governos, de empresas, e ninguém tinha um plano preparado para isso. E também que a gente precisa ter uma rede de proteção um pouco maior aí para funcionários, para os próprios clientes, em alguns casos, fornecedores. Então, assim, isso tudo fala a favor da agenda ESG e de temas ambientais, sociais e de governança, para quem não está familiarizado aí com a sigla. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que quando a corda puxa no pescoço, a primeira coisa que as empresas costumam cortar são os orçamentos filantrópicos, os orçamentos de sustentabilidade. Então, quando a economia for voltar, até que ponto a gente não pode ter aí empresas querendo correr atrás do prejuízo e cortando essas ações? Para que lado que você acha que essa balança pende aí? A gente tem razões para estar otimista em relação à integração dos temas de sustentabilidade, ou provavelmente a gente pode ter ou talvez a gente tenha um retrocesso aí nessa agenda? Eu volto para a definição da sustentabilidade corporativa, né? Se uma empresa entendeu que a sustentabilidade cria valor estratégico, ela não solta isso nem na crise, porque a Natura não vai querer parar de vender sabonete, né? Mesmo na crise, até sabonete agora é algo que a gente precisa. Vira parte do negócio, em tempos bons e tempos ruins, né? Uhum. Então, você não tira isso de uma empresa. Agora, se você me pergunta, quantas empresas do portfólio que a gente tem no Brasil tem sustentabilidade na estratégia, eu falo poucas, né? E as outras vão focar muito na sobrevivência. E aí eu achei muito interessante uma colocação da Tarsila Reis, que é conselheira no Comitê de Sustentabilidade do Santander, do Grupo Baumgart, e em outras organizações. Uhum. Ela colocou uma pergunta que acho que coloca a atenção para um ponto neurálgico, que é, no comitê de crise, a sustentabilidade senta na mesa ou só é o jurídico e financeiro? Então, se na hora de fazer as decisões mais duras, você tem esse equilíbrio na mesa ou não? E acho que isso, no médio prazo, vai fazer toda a diferença na reputação das empresas. A sociedade agora está de flor de pele e entendendo qual a sua contribuição para o Brasil nessa crise. Você vai se aproveitar dessa crise, você vai cortar coisas essenciais, você vai cortar na sua própria carne. E eu entendo também que tem empresas que têm que fazer essas decisões Claro. drásticas, mas a pergunta é depois como você implementa isso, né? E como você comunica isso, e como você cria uma perspectiva, sobretudo eu volto para o ponto, os mais vulneráveis na nossa sociedade, né? Os seus funcionários com os mais baixos salários, que não têm reserva,
que vão passar fome em 2 semanas, porque tudo que eles tinham foi embora. A maioria das empresas, como a gente sabe, não tem essa integração de sustentabilidade, ou estava muito começando a fazer esse tipo de trabalho. Agora, em meio a esses desafios todos de curto prazo que a gente tem por conta do coronavírus, que é muitas vezes ali fazer essa gestão de caixa, gerenciar trabalho remoto, mudar o modo que se faz negócio aí, né, para conseguir fazer uma venda online ou qualquer coisa do tipo. Como é que as empresas deveriam ter uma agenda e conseguir colocar uma agenda de longo prazo para pensar nesses assuntos de sustentabilidade para frente? Tem como colocar essa agenda agora dentro dessa bagunça que a gente está? Quais devem ser as prioridades para começar a falar nessa agenda? Imagino que você deve estar sendo bastante questionado aí pelas empresas a respeito disso. Eu sempre acho importante, nesses momentos, fazer alguns pré-requisitos, né? Uma lista de pré-requisitos. E falar, então, essa situação requer o quê? Eu não posso usar a caixa agora. Uhum. Né? Não é o momento de engajar a alta liderança nisso. Né? Uhum. Mas sinto que a nossa empresa tem os seguintes pontos de dor. Uhum. Aí você pode rever seu portfólio de ações para falar que se encaixa nesses pré-requisitos. Né? Então, o que eu posso fazer sem meu chefe, que eu sei que vai agregar valor, que não vai usar caixa, e tocar isso para frente. Então, eu acho que isso é importante. E a outra coisa que dá para fazer é falar, vamos definir qual é o momento oportuno para voltar à conversa depois do coronavírus passar. Quais são os indicadores que me mostram agora é tempo para voltar? E Uhum. como eu vou voltar para recolocar isso na agenda? Incluindo aspectos de que essa crise nos ensina em termos de sustentabilidade, que podem agregar valor no futuro. E uma coisa que eu acho já bem simples e bem claro é vamos praticar mais home office. Né? Porque vamos praticar mais home office porque reduz o trânsito, reduz emissões, reduz o estresse das pessoas fazendo esses trajetos Deslocamento. toda vez, pode reduzir o aluguel do espaço que você precisa para rodar a sua empresa. Então, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Eu ia te perguntar se é possível aproveitar essa crise para inovar e para trazer soluções mais sustentáveis de médio e de longo prazo. Acho que você está me dando um exemplo aí, que é o home office. Tem algum outro exemplo nesse sentido? Não, tudo que é de negócio online, eu acho que medicina diagnóstica online agora também vai florescer. Tudo entrega para casa. Tem várias coisas que acho que vão mudar significativamente de aqui à frente. Você vê algumas empresas, obviamente, a Amazon vai sair ganhando e eu acredito a coisa mais interessante, né, um ponto que sempre a gente volta para esse ponto nas nossas discussões sobre sustentabilidade, é empresas proativas versus empresas reativas. Né? Uhum. As empresas que investiram em tecnologia, que investiram em home office, que já treinaram isso, lidam muito melhor com essa crise que empresas que não fizeram esse investimento antes, porque não viam a necessidade. Aí a necessidade vinha de maneira brusca, brutal, e mostra que você, de maneira reativa, a algum momento vai chegar que quando você pega um preço bem mais alto, que se antecipar as tendências. Então, eu recomendo muito agora de usar esse momento para refletir em que aspectos a gente precisa mais proatividade e para quais cenários a gente se precisa preparar, né? Porque essas crises são recorrentes, né? Para Uhum. pegar um exemplo agora,
quando a gente teve a crise hídrica em São Paulo, 2014 e 2015, né? Eu lembro que a Ródia anunciou que fazer rodízio de produção porque o rio Atibaia não tinha água suficiente para esfriar as operações. Uhum. Imagina a conversa que o CEO deles tem para os controladores na Bélgica de falar, galera, eu não vou atender minhas metas de venda, não vou atender a meta e, by the way, também não sei quando essa crise hídrica vai acabar. Se alguém dos conselheiros sabe que a BASF investiu em eficiência hídrica em 2002, estava operando normal durante a crise hídrica, e até virando para concorrentes falar, cara, você tem um problema com água? Me liga, a gente tem Eu te soluções ajudo. implementadas que não faz 10 anos, né? Então, eu acho que o jeitinho imediatista de eu vou resolver lá quando o problema aparece, cada vez vai funcionar menos e as empresas vão ter que fazer planejamento de cenários. A gente está falando aí sobre integrar sustentabilidade, integrar, enfim, uma visão mais holística de negócio que não só os indicadores financeiros. Mas a gente sabe que muitas empresas, os principais executivos aí, a remuneração deles é ligada essencialmente aos indicadores financeiros. Se não só os indicadores financeiros, de uma maneira muito desproporcionalmente grande. Tá na hora da gente começar a pensar nesse tipo de remuneração de executivo. Essa é uma conversa que a gente tem que ter, em que grau ela está avançada, como são as práticas das empresas aí que de fato conseguem integrar a sustentabilidade no negócio. Não está na hora, já passou a hora, né? Porque, de novo, conectando a nosso exemplo no começo, a Natura, né? Um exercício que de vez em quando faço na aula é falar, galera, então vamos lá. A Natura, eu acho que era 2013, 2014, a Natura tem na política de remuneração que aspectos socioambientais são relevantes para a remuneração dos executivos e se certas metas não estão batidas, zera o bônus. Agora vem os três testes da Natura. 2013 bateram os resultados financeiros, mas não bateram as metas socioambientais. Aí eu pergunto, levanta a mão aqui, quem acha que a Natura não pagou o bônus? Aí tem alguns levantando a mão. Aí, quem acha que a Natura flexibilizou e pagou bônus porque, cara, a meta financeira foi atendida, né? Alguns levantam a mão. Aí eu pego dos dois lados e falo, você acredita que flexibilizou? Por quê? Não, cara, porque eu acho que eles vão perder talentos, né? A gente bateu as metas financeiras e tudo bem. Aí eu pego do outro lado. A pessoa fala, mas se você paga agora, o que vai acontecer o ano que vem com metas socioambientais? Alguém vai prestar atenção nisso? Falo, não, mas em uma situação, lá. Aí vem. Aí, obviamente, a galera quer saber o que aconteceu. E o que aconteceu é que a Natura não paga o bônus. Você pode ir lá no relatório anual, você vai ver a remuneração dos executivos de alto padrão, 0,0000. E alguns ficam incomodados. E aí, alguma mídia falou, né? Porque começaram pessoas a sair da Natura. Uhum. E a mídia falou, tá vendo, Natura? Você com esses indicadores socioambientais, agora você está perdendo o talento. Qual foi a resposta da empresa? Quanto antes essa pessoa sai, melhor, porque eles não Não entenderam qual a entendeu? proposta da empresa e podem criar muita confusão aqui internamente. Então, se a empresa, né, cada vez mais você vê empresas assumindo compromissos públicos frente a metas de resíduos sólidos, pós-consumo, recuperação, reciclagem, redução de emissões, etc, etc, né? Tem várias coisas que as empresas assumem esses compromissos. Mas se ninguém é responsabilizado para isso e vinculado ao bônus, não vai acontecer muita coisa, não. Uhum. Porque depende da motivação intrínseca, e existe motivação intrínseca, mas em conflito, motivação intrínseca com meta para bater, vai ganhar meta. Eu acho que também tem muito trabalho agora a ser feito
de falar, a gente está vendo a crise do coronavírus que chegou rápido, mas a gente também está confrontando a crise das mudanças climáticas, né, e de deflorestamento. Para empresários executivos que têm esse pensamento sistêmico, eu acho que tem uma oportunidade agora a falar de, galera, essas coisas são conectadas, a gente precisa trabalhar isso de maneira sistêmica e, de novo, se a gente não conecta isso com o nosso bônus e que é importante, a gente não vai conseguir administrar esses temas. Mas um tema que eu acho interessante para explorar no futuro, que estou fazendo um pouco de pesquisa agora, né, é o futuro da governança. Para mim, tem claros sinais que o futuro da governança é feminina e é compartilhada. Mas esse é outro tema muito grande para abrir agora. Mas você pode dar um saborzinho dele para a gente, que eu gostei dessa Não, provocação. né, primeiro, eu acho que tinha um artigo na Financial Times, no Economist, ou algum mídia internacional agora falando Depois a gente busca e coloca para os leitores aqui. quais são os países que fazem melhor na crise do coronavírus. E surpresa, surpresa, são normalmente países onde tem mulheres liderando, né? Nova Zelândia é o melhor exemplo para isso. Uhum. Então, eu acho que a qualidade de liderança feminina, né? Até eu tenho um amigo que postou agora no Instagram, eu me aproveitei de liderança feminina desde meu nascimento, né? Porque tem um olhar mais de cuidado com o outro, né? E Tem pesquisas que mostram, né, que mulheres têm um olhar de risco muito mais apurado, né? Exatamente. Então, esse olhar precisa chegar nos conselhos de administração urgentemente. Professor, o que você tem mais ouvido? Quais são as principais dúvidas que você tem ouvido aí nas ligações e nas teleconferências que você tem feito aí nos últimos tempos? Quais são as principais dores que você tem ouvido aí dos executivos? Bom, eu acho que agora, em termos de crise, é essa questão que a gente discutiu de como a gente vai manter ações de sustentabilidade quando todo o foco agora é no Tá. coronavírus, na sobrevivência da empresa. Como a gente, né, muito por olhar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e, em particular, do Pacto Global, como isso vai impactar nossa Agenda 2030, né, para atingir esses objetivos, Uhum. como a gente sensibiliza o empresariado que essa crise agora também é, além de uma crise financeira, econômica, é uma crise de humanismo, né, uma crise Humana. humana, e as nossas respostas vão definir o perfil de líder que a gente é e como a gente vai ser percebido pela sociedade na frente, porque quando aperta, né, você vê a natureza real Sim. das pessoas. E eu acho que muitos líderes, sabendo ou não, implicitamente com as decisões que eles tomam, eles estão criando uma identidade pelo lado bom ou pelo lado ruim. Tem uma pergunta que é quase uma pergunta filosófica aqui. Acho que algumas empresas vêm com ações de filantropia agora, não necessariamente tem esse DNA de sustentabilidade dentro da empresa. Não corre o risco de algumas ações de filantropia, inclusive quando estão muito dissociadas do que a empresa faz na sua atividade, inclusive o tiro sair pela culatra, os consumidores veem. Um exemplo que vem na minha cabeça, que eu não sei nem se é uma comparação justa aqui, mas o Itaú está doando 1 bilhão. Pô, mas será que ele está dando crédito para quem precisa? Será que ele está atingindo quem precisa? Como é que equilibra essa coisa da filantropia quando não necessariamente você tem uma agenda de sustentabilidade aí bem definida? Sim, eu acho que aí falta por isso eu falei no começo, né, quando falamos das boas ações das empresas, que falta uma parceria pública-privada mais ampla, uma colaboração mais ampla, né? Porque uma das grandes preocupações agora também é se eu dou, para quem eu dou, para quem eu tenho confiança, né?
porque a gente sabe do histórico do Brasil que essa é uma grande oportunidade para a corrupção entrar, né? Sim. Então, a questão é como isso chega realmente nas pessoas que precisam, como isso chega na comunidade, como isso chega na conta do Rodolfo que perdeu seu emprego de, não sei, Sim. mecânico, etc, etc, e não sabe como botar comida na mesa para os 3 filhos, né? Tem que chegar lá. Eu acho que você toca um ponto importante, também como eu posso ajudar com o meu negócio. Eu acho que é uma grande oportunidade agora para as empresas refletirem. Obviamente, a doação agora é uma coisa fácil para fazer, então vamos fazer aqui. E necessária, né? Não estamos aqui Não é dizendo, necessário, empresas têm que né? fazer, é super importante, porque Sobretudo nessa, é tudo muito sobretudo urgente nessa agora. tragédia, né? Mas o que você pode fazer no seu negócio para ajudar as pessoas, né? Então, inclusão financeira, né? Dá para abrir uma conta no Itaú que deposita esses R$ 600 via celular? Não sei. Uhum. E eu tô impressionado, né? Eu estou impressionado com a velocidade como de repente coisas funcionam, que você fala, cara, nem em 10 anos vai funcionar isso, né? Então, A começar pela história do home office, né? Que, não dá para digitalizar as relações e tal, digitalizamos assim, ó. exatamente. Agora, o que falta é um master plan, né? Que garante que as instituições trabalhem juntos e que o dinheiro que esse trabalho custa não seja desviado do propósito central de proteger os mais vulneráveis. E a gente está É, falando de governança em filantropia também, né? É uma questão exatamente. de governança também. E eu acho que aí uma parte da filantropia, uma parte do brain power que trabalha das pessoas que trabalham nesse setor deveria ser direcionado a como a gente aproveita esses exemplos bons agora para criar estruturas mais duradouras e confiáveis de colaboração. Eu acho que também eu não gostaria de estar na pele de muitos CEOs hoje, né, que tem É os o acionistas desafio. lá em cima deles de salva a minha empresa, Sim. administra bem esse dinheiro, né? Mas que também tem assumido os compromissos com a sociedade antes, né? E mantém esses compromissos. Eu acho que alguns deles são super-heróis, fazendo um trabalho incrível e Numa recebendo situação extremamente desafiadora. muita pouca visibilidade pelo trabalho que eles fazem nos boardrooms do Brasil, né? Tentando de equilibrar essas agendas, porque isso também é uma coisa que eu vejo cada vez mais. A posição do CEO fica cada vez mais complicado, porque muitos colaboradores agora demandam uma política clara de diversidade, né? Ações contra mudanças climáticas. E você vê um governo que não necessariamente representa esses mesmos valores, e os CEOs estão no meio dessa briga, basicamente precisando decidir com quem eu vou brigar. Eu vou brigar com meus funcionários porque não respeito os valores, ou eu vou brigar com o governo porque os valores da minha empresa não combinam com a administração atual. Professor, muito bom. Acho que a gente passou por bastantes assuntos aqui. Tem mais algum ponto que você acha bacana de comentar que a gente não tocou? Eu gostaria de motivar todo mundo, né, que está assistindo nossa conversa e que vai, espero, assinar o Reset, pensar, pensar quais são as rupturas que acontecem agora, que criam oportunidades para mudanças significativas, né? Qual é o mundo ideal que você quer ver lá na frente e que você pode fazer, né? Não só para rezar que esse cenário dá certo e que a gente aprenda,
mas se comprometer a fazer uma coisa para aumentar a chance que esse cenário positivo se realize no futuro. Fazer alguma coisa, falar onde eu posso, no meu círculo de influência, fazer uma ação que ajuda a gente a chegar lá onde eu quero chegar, e eu acho que a maioria da sociedade quer chegar lá. E fazer algo, porque se cada um faz uma coisa, vai criar um barulho maior e vai aumentar a chance que esse futuro se realize. Muito bom. Professor, muito obrigada. Espero que essa Obrigado, seja a primeira de algumas entrevistas.